Tá boa? Não tô. Vou tentar agora. Ah, fala aí. Olá, pessoal. E aí, sejam bem-vindos à empresa Wolfs. Bem-vindo, Alexandre. Maria das Dores, muito bem-vindos. É um prazer estar aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês a respeito de um tema que incomoda muita gente, né? Ei, Cel, tudo bem? Esse tema que incomoda Selma, né, Selma? Que saudade de você, Ana Paula. Então, hoje é um prazer estar aqui reunidos com vocês para falar um pouquinho desse tema que incomoda tanto a gente, que é o efeito sanfona, né? Quantas pessoas aí faz uma dieta, dá sangue para conseguir perder peso e depois entra nesse tão temido efeito sanfona. Então é um prazer a gente poder conversar um pouquinho. Eu vou esperar só mais uns 2 minutinhos para poder dar às 7 horas. Entrei um pouquinho antes. Janilda, Ana Paula, Patrícia, sejam bem-vindos. E aí eu vou esperar só mais um pouquinho então para a gente poder começar a falar a respeito desse tema. Quem quiser, fica à vontade para perguntar, tá? A gente vai tentar responder as perguntas o mais rápido possível. É claro que com tanta letrinha subindo, de vez em quando a gente se perde aqui, mas eu vou tentar responder todo mundo. Raquel, Juju, Renata, todo mundo bem-vindo aí. Então, pessoal, enquanto eu espero... Ei, Cris, tá boa? Saudade. Então, pessoal, olha só. Enquanto a gente espera, eu queria perguntar já para vocês, quem aqui fez já alguma dieta na vida e não conseguiu, aliás, obter o resultado de início e depois entrou nesse efeito sanfona aí? Quem que acabou tendo esse reganho de peso? Tem alguém aqui que já passou por isso? Lá no consultório é muito comum, eu escuto muito dos pacientes, é muito comum os pacientes chegarem e falarem: ah, já fiz um monte de dieta, agora eu quero uma coisa que funciona realmente, porque eu tô cansado já de tentar, e aí muitas vezes o paciente ainda fala assim: é a última vez, não vou tentar mais, se dessa vez não der certo eu desisto. E eu tô aqui hoje para falar para vocês que não desistam, porque tem jeito. Ei, Diene, saudade. Maria, Kelly, sejam todos bem-vindos. E dizer então para vocês não desistirem, porque é possível. A Ju tá me falando aqui, ó, já fiz várias com você, amava. Tem já várias vezes. Então, gente, no caso da Ju, a gente sabe que deu certo aí, tanto é que ela falou que amava, mas e quantas pessoas não? E aí eu quero dizer para vocês, começar falando qual que é o motivo de muitas vezes a dieta ela ser efetiva num primeiro momento, mas depois a gente não conseguir fazer a manutenção desse peso. A maior parte das vezes, quando a gente consegue fazer uma dieta e que essa dieta dá um efeito muito rápido, geralmente... Kelly também tá falando aqui, ó, fiz com você, amei, tem que voltar, voltem, gente, voltem pra gente dar sequência. E aí, então, a maior parte das vezes, essa dieta que dá resultado muito rápido, geralmente é uma dieta muito restritiva, né, pessoal? E isso é um grande perigo, porque quando eu começo a fazer uma dieta muito restritiva, é uma dieta insustentável. É uma coisa que eu não consigo levar para frente. Muitas vezes, é uma dieta onde eu vou comer só determinado tipo de alimento, eu vou ficar restrito em um alimento só. Quantas vezes já escutei no consultório falar assim: ah, não, eu fiz uma dieta ótima, super funcionava, mas era uma dieta que eu só comia fruta, por exemplo, o dia inteiro. Ei, Ana Flávia, Elisa, muito bem-vindos.
E aí, então, o que que acontece? Quando eu faço uma dieta muito restritiva, eu não consigo sustentar a longo prazo, porque eu não consigo ficar com uma dieta monótona durante um tempo muito grande. Então, a mesma coisa acontece, por exemplo, mesmo quando a gente fala de dieta low carb, dieta cetogênica, que nós sabemos que são dietas efetivas, mas a gente tem que ter consciência que essas dietas, para serem efetivas e funcionarem, talvez eu vou ter que fazer... Oi, Léo, tudo bem? Vou ter que praticar essa dieta para a vida inteira. Até porque, quando eu não tenho um equilíbrio dessa alimentação, e eu me pauto muito num determinado nutriente, isso pode gerar, por exemplo, uma perda de massa muscular. Então, eu posso ter uma perda de massa muscular ao longo do emagrecimento. Isso causa um impacto muito grande para a nossa saúde, porque acaba, Carol, bem-vinda, acaba fazendo com que o nosso metabolismo também desacelere. Então, eu gosto de fazer para a gente ter essa ideia, assim, para mensurar adequadamente, para a gente ter uma noção do que é isso, eu gosto de falar o seguinte, que 1 quilo de músculo gasta cerca de 80 calorias, 1 quilo de gordura gasta 5. Ei, Rosa, bem-vinda! E aí, então, quando eu faço uma dieta, eu acabo perdendo massa muscular no período de emagrecimento, o que vai acontecer? O meu metabolismo também desacelera. Então, muitas vezes, eu faço uma dieta muito restritiva, não dou conta de levar essa dieta para o resto da vida, justamente por causa dessa restrição toda. E aí, consequentemente, quando eu volto a me alimentar, eu, então, estou com o metabolismo mais baixo, por quê? Porque eu perdi um tanto de massa muscular associado e o meu corpo faz uma leitura assim, olha... Eu estava passando por um processo de privação, me faltava energia. Ei, Carla, tá boa? E aí eu tinha que segurar o tchan. Agora que a pessoa voltou a comer, eu posso, então, reservar mais essa energia, porque sabe-se lá em que momento que vou perder de novo essa oportunidade alimentar. Então, eu começo a comer e acumular. Dona Glória, seja bem-vinda, Dona Glória. E aí, então, só que o meu metabolismo desacelerou e eu vou acumular como gordura. Gente, é claro que eu recupero um pouco de massa, mas eu vou acumular como gordura. Então, esse é o primeiro impacto. E é o primeiro impacto que vai causar esse reganho. Mas eu tenho outros impactos aqui também. Olá, Nilma, bem-vinda! Outros impactos, gente, que eu tenho que pensar nessa dieta restritiva. Ei, David, bem-vindo! Eu tenho que pensar também que muitas vezes essa dieta muito restritiva, ela pode trazer impactos na minha saúde e um desequilíbrio do meu funcionamento orgânico. Aí não é só pensando na minha massa muscular. Por exemplo, Carline, muito bem-vindo, Carline. Então, por exemplo, a gente pode ter um impacto na minha microbiota intestinal. Quando eu faço, vamos supor, vou dar o exemplo da dieta low carb, que é uma dieta que é muito comum, as pessoas praticam e realmente ela faz efeito. Quando eu faço uma dieta low carb especificamente, eu vou alterar muito a questão da minha digestão. E eu acabo alimentando as minhas bactérias gram-negativas na luz do meu intestino. Bactéria gram-negativa adora proteína, elas são muito proteolíticas. Consequentemente, o que vai acontecer? Eu vou começar a ter esse crescimento de bactéria gram-negativa e aí então eu vou ter uma fermentação. Essa fermentação vai irritar a minha mucosa intestinal e eu vou ter respostas inflamatórias. Então, essa resposta inflamatória pode gerar um aumento do nível de cortisol, que é um hormônio da inflamação, que é um hormônio que cria essa resposta. E o cortisol, especificamente, é um hormônio... Boa noite, Nilma. Quanto tempo, David? Ele é um hormônio que faz a gente querer alimentar mais, porque o nosso cérebro entende que a gente precisa de mais energia quando ele eleva.
consequentemente eu vou ter mais fome. Então, muitas vezes, quando eu faço uma dieta muito restritiva, vem depois, as pessoas falam assim, nossa, Nutri, eu tenho aquela larica agora, eu não tinha isso, agora eu tenho muito mais vontade de comer do que antes, quando eu tinha começado a fazer a dieta. Tá muito mais difícil para mim agora controlar a minha alimentação. Por quê? Porque eu tenho muito mais fome. Mas qual que foi o impacto dessa alimentação descontrolada no meu organismo? Então, será que eu fiz uma alteração da minha microbiota intestinal, por exemplo? E quando eu faço essa alteração de microbiota intestinal, também vou impactar a absorção de vitaminas, de minerais, digestão de carboidrato, proteína. Então, esse é um outro ponto que faz com que eu tenha reganho de peso e eu tenha mais necessidade alimentar. Bom, então o que seria legal, o que é interessante a gente fazer? Que bom que a senhora está me vendo, dona Glória. O que seria interessante a gente fazer, gente? É realmente pautar numa dieta equilibrada, mas principalmente onde a gente respeite a individualidade de cada um. Porque também é uma outra questão que a gente tem que pensar quando a gente faz dietas muito impactantes. E quando eu penso, por exemplo, eu quero começar a fazer uma dieta, então eu vou passar ali vou entrar aqui na internet, tem vários tipos de dieta, vou ver aquela que funciona melhor para mim, no sentido assim, mais fácil de praticar. Vou fazer uma seleção aqui e vou então utilizar essa dieta para poder começar a fazer. Bom, ok, mas eu levei em consideração os problemas de saúde que eu tenho? Eu levei em consideração as minhas carências nutricionais, as minhas necessidades nutricionais ou não? Geralmente é uma dieta pronta, tá ali para todo mundo utilizar, então não leva em consideração isso. Consequentemente, a gente vai ter, então, nós vamos desenvolver carências também. Então, isso é um ponto muito importante e, principalmente, gente, quando a gente faz, por exemplo, a gente passa por um tratamento nutricional, primeira coisa que eu faço lá no consultório é identificar os sinais e sintomas do paciente. Quais são os sinais e sintomas que esse paciente está trazendo para mim? Então, a gente vai avaliar, por exemplo, a pele, o cabelo, a língua, o humor, hábitos de sono. Vamos fazer uma avaliação bem detalhada do paciente para eu poder identificar quem é o problema. O que está causando esse ganho de peso nesse paciente? Ei, Magna, seja bem-vinda. Fernanda entrou também, Vilma, todos bem-vindos. E aí, a partir desse momento que eu consigo identificar qual que é o problema desse paciente, a gente vai trabalhar gatilho. Na nutrição funcional, a gente fala muito de gatilho. O que está desencadeando aquele problema? Então, muitas vezes, quando a gente faz um tratamento de emagrecimento e aí a gente não consegue identificar esse gatilho, de onde veio, o que está trazendo esse ganho de peso, nós vamos fazer um tratamento paliativo. Nós não vamos fazer um tratamento efetivo. E a ideia aqui é a gente buscar esse tratamento efetivo dessa forma. Então, faça então uma avaliação bem detalhada do paciente, tenta identificar qual o motivo que esse paciente está tendo esse ganho de peso, essa descompensação, esse desequilíbrio, para então a gente atuar ali na veia. Nós vamos trabalhar em cima do problema. Neide, bem-vinda. Thaís, bem-vinda. E aí, o que acontece, gente? Então, a partir disso, eu começo a cercar os problemas do paciente. Às vezes, o paciente, ele não emagrece por causa da ansiedade, por exemplo, igual a Magna colocou aqui. Ok, mas quem está desencadeando essa ansiedade? Essa ansiedade, ela está vindo de onde? Tem um ponto de partida aí. A pessoa está ficando muito ansiosa porque ela não dorme bem. Ela está ficando muito ansiosa porque ela tem um problema no trabalho dela, alguma coisa acontece nesse trabalho que deixa ela fora do eixo. Ela está ficando ansiosa porque ela tem um problema dentro de casa. Oi, doutora Andréia, seja bem-vinda. Então, eu tenho esses aspectos que eu tenho que avaliar. Ah, Nutri, mas ok. Então, a gente identificou. A paciente
o paciente ele tem a questão da ansiedade, identificamos a questão, vem do trabalho, por exemplo. Como é que faz nesse caso? Porque a pessoa não pode deixar de trabalhar. Ok, mas a gente pode administrar isso. A gente pode tentar achar um meio onde essa pessoa vai conseguir conviver com esses problemas sem impactar na parte da alimentação. E a partir disso, vamos então desenvolver um tratamento. Outras vezes também a pessoa tem a questão, ela tem o problema, por exemplo, de não adequar, não consegue fazer uma dieta e por isso até ela apela para uma dieta que seja mais restritiva, porque é muito mais fácil às vezes eu comer só aquilo, aquele alimento o dia inteiro, porque eu não preciso pensar muito, eu não tenho que me organizar tanto, eu vou pegar aquele alimento, fazer uma bolsinha ali com aquele alimento o tempo todo e pronto, está resolvido o meu problema. Mas e aí? Será que quando eu faço isso eu não estou desencadeando outros problemas? Inclusive a questão da ansiedade, porque, por exemplo, a gente já sabe que um paciente que tem compulsão alimentar, se ele fizer um jejum intermitente, ele vai ter uma compulsão ainda maior. A gente já sabe que, por exemplo, o paciente que faz uma low carb, e ele tem também uma compulsão muito grande alimentar, compulsão por doce, talvez isso vai ser potencializado num primeiro momento, até que o organismo dele adapte, acostume, que ele não precisa tanto daquela quantidade de carboidrato. Agora, será que esse paciente que tem essa compulsão alimentar, que está pensando em fazer uma dieta low carb, por exemplo, ele também não tem um gatilho aí por trás que faz ele ter mais vontade de comer o doce e por causa disso a gente precisa primeiro trabalhar nessa parte para depois então a gente entrar para um segundo ponto e aí talvez usar low carb como opção, porque eu não sou contra low carb de forma nenhuma. Eu falo que a gente tem que ciclar a dieta. Então, hora a gente está trabalhando com uma dieta, parou de funcionar, a gente trabalha com outra dieta, a gente vai fazendo as modificações, porque o nosso corpo ele adapta a qualquer estímulo. Então, a Elisa está perguntando assim, quem passou por diversas dietas, fica mais difícil de emagrecer? Pode ser que fique também, Elisa. Mais difícil no sentido do metabolismo estar mais desacelerado. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que otimizar esse metabolismo, a gente tem que turbinar esse metabolismo, tem que ensinar ele como é que funciona. Aí entra os sinais e sintomas de novo. Aí nós vamos trabalhar esses sinais e sintomas, identificar o porquê que esse metabolismo está desacelerado, quem foi que desencadeou isso para a gente barrar esse processo e então começar a acelerar. Gente, é muito comum às vezes o paciente chegar no consultório e falar assim, olha, eu não emagreço por nada, eu já tentei tudo e não vai, não vira, eu perco 1, 2, 3 quilos e não vai também, não vira mais. E aí então a gente começa a identificar e pesquisar e tira daqui, conversa ali, vai buscando, vai entendendo o paciente, vai vendo o que está acontecendo. E aí tem às vezes um hábito pequenininho daquele paciente que ele achava que era super light, super tranquilo para ele, aí a gente tira aquele hábito e a coisa vira. Porque tem um outro ponto, uma outra questão que faz a gente cair nesse metabolismo desacelerado também, que são, por exemplo, se eu tenho uma resposta de alergia alimentar, se eu tenho alguma intolerância alimentar, e eu não identifiquei essa intolerância. E geralmente a intolerância alimentar, ela acontece por alimentos que a gente come muito, mesmo que seja um alimento saudável. Então, muitas vezes a gente come muito determinado alimento, a gente não sabe que tem aquela intolerância e a gente continua ingerindo aquele alimento. E aí, a gente emagrece fazendo a dieta restritiva. Porque aquele alimento que a gente gostava muito, a gente, tirou, excluiu ele. Ele deixou de fazer parte porque era uma dieta muito restritiva, era bem focada ali, só naquele tipo de alimento. E aí, então, a gente começou a fazer e emagreceu bastante. Só que acabou a dieta restritiva, já não estou dando conta mais de fazer essa dieta. E aí eu pego e começo a reintroduzir aquele alimento que eu gostava muito.
E aí a gente vai avaliar, às vezes, esse paciente tem uma sensibilidade ou uma alergia alimentar por esse alimento. Então, toda vez que ele consome muito esse alimento, ele tem respostas inflamatórias. E é uma cascata de respostas, gente. A gente começa desde uma alteração intestinal, até alterações hormonais, até má absorção de vitaminas e minerais. Então, vai gerando uma cascata ampla. E aí, então, o paciente começa a engordar de novo. Ele começa a ter esse reganho de peso e eu começo a alterar esse metabolismo todo. Porque quando eu tenho uma sensibilidade alimentar ou uma alergia, altera mesmo. Nosso metabolismo fica muito fraco. A gente começa a gastar muito pouca caloria. Então, a gente faz exercício, faz tudo, reduz e nada funciona. E aí você começa a ver, identifica, começa a tratar o paciente, tira esse alimento e pronto, resolvido o problema. Parece que é um passe de mágica e o paciente, então, ele começa a reduzir. Então, gente, pontos que a gente precisa pensar. Não existe dieta mágica, aquela dieta que funciona muito rapidamente e que é muito restritiva, ela vai te trazer prejuízo no futuro. Outro ponto que a gente precisa pensar, por que eu estou engordando? Quem que é o gatilho? Identificar, eu tenho problema de saúde? Eu tenho hipotiroidismo? Eu tenho alguma outra questão envolvida? Ok, então eu tenho que levar isso em consideração, porque senão eu posso agravar mais a situação. Outro dia eu ouvi um caso de uma paciente que ela estava fazendo uma dieta. E aí, à medida que ela estava fazendo a dieta, ela começou a emagrecer. Só que ela começou a emagrecer e ela começou a ter problemas, começaram a aparecer os problemas de saúde, começou a ter queda de cabelo, ao enfraquecer, e começaram a aparecer outros problemas de saúde aí envolvidos, né? E aí, o que aconteceu? Ela estava sendo acompanhada por um profissional e ela começou a questionar esse profissional, e aí no início ela teve uma certa assistência, depois não teve mais a assistência, e então quando ela aí ela começou a ter dor de estômago, começou a desenvolver uma série de questões, e aí quando ela foi procurar um médico para auxiliar, o médico, para tudo, minha filha, você desenvolveu uma gastrite, que virou uma úlcera. Então, olha isso, gente, uma dieta que não estava sendo bem orientada, não estava levando em consideração os problemas de saúde, culminou num problema ainda maior. Aí ela teve que esquecer o objetivo dela de emagrecer, teve que deixar para lá esse objetivo para poder então cuidar do estômago. Então, primeiro ponto, tentar identificar o que a gente tem, se essa dieta está equilibrada ou não, se é restritiva ou não, se o meu organismo precisa se ele vai dar conta desse tratamento, e então identificar os meus problemas de saúde, para então a partir disso identificar quais são os gatilhos do contexto geral, do que eu não consigo, que eu não estou conseguindo ter de resultado, para então fazer um tratamento mais incisivo. Aí, gente, a gente vai pensar em cardápio, vai pensar em dieta, e aí a gente precisa entender que se eu como de tudo é muito mais fácil do que quando eu restringo. Porque se eu tenho vontade de comer doce, de vez em quando eu posso comer um doce, não é muito mais fácil do que eu não poder comer doce nunca mais? Não é tão pesado eu pensar assim, nossa, eu queria tanto comer determinado doce, mas eu não posso. E aí eu começo a controlar, eu começo a cercar. Ei, Flavi, bem-vinda. Eu começo a cercar, eu começo a impedir e tal, e aí? E na hora que eu não consigo mais segurar? Hoje eu atendi uma paciente, ela falou assim, olha, eu preciso conversar com você. Tá tudo muito bom, eu quero fazer dieta, eu tô fazendo. Ei, Brina, tá boa, Cláudia? Ei, Ana Maria, eu quero fazer dieta, eu quero seguir a dieta, mas tem uma coisa que eu tenho que falar com você e que tá me sabotando e eu não tô dando conta. Eu não consigo viver sem chocolate. Eu preciso de um chocolate, porque senão, quando eu tô no
auge do meu estresse, eu pego e faço uma panela de brigadeiro e como todinha. Bom, se eu virar para essa paciente e falar assim, não, de jeito nenhum, você não pode comer chocolate, se vira com a sua vontade. Eu vou conseguir ajudar esse paciente? De jeito nenhum, né, gente? Ei, Laís, tudo bem? Eu não vou conseguir ajudar essa paciente. E aí, então, eu não vou conseguir trazer o benefício para ela. Então, no caso dessa paciente especificamente, eu virei para ela e falei assim, ok, então vamos fazer uma negociação aqui, um pouquinho para o meu lado, um pouquinho para o seu lado. O que você acha na hora do bicho pegar, a gente esquentar, por exemplo, à noite, que é a hora que a gente tem mais, às vezes, vontade de comer doce, porque a gente parou, acabou o trabalho, os estímulos agora estão respondendo muito. Ei, Lu, e aí eu consigo fazer a leitura desses estímulos. Ei, Jaque, e então nessa hora eu não consigo resistir, eu vou comer o doce. Então nesse horário, que eu acho um horário bem bacana da gente inserir, eu peguei e falei com ela assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma banana, vamos colocar ela no micro-ondas, colocar um tabletinho pequeno de chocolate 70% cacau, uma canelinha, põe todo mundo no micro-ondas para derreter. Aí, ó, tá vendo? A Cris tá confirmando aqui. E aí eu falei com ela, põe todo mundo para derreter. 30 segundinhos, o chocolate vai cair em cima da banana, vai ficar aquela coisa bem docinha, gostosa. A gente pode fazer também, às vezes, um combinado com a aveia e o chocolate e a banana. Eu gosto de pôr a aveia depois, principalmente flocos de aveia, que fica um pouquinho crocante. E diminui a carga glicêmica. E aí, consequentemente, depois a gente pode comer e mata a vontade de comer doce. Só que aí, olha só os benefícios dessa parte de comer, essa orientação especificamente que eu passei para essa paciente. Banana é rica em triptofano. Aveia, rica em triptofano. Cacau, rica em triptofano. E aí, o que acontece? Eles ajudam na produção de melatonina. A gente dorme bem. E aí, então, consequentemente, se eu durmo melhor, eu produzo menos cortisol, eu consigo equilibrar o meu ciclo circadiano. Então, eu consigo aumentar o meu nível de hormônio de crescimento, e o hormônio de crescimento para adulto, ele serve para combater cortisol, ajudar a ganho de massa muscular. E aí, consequentemente, o meu cortisol vai diminuir, vai ficar mais equilibrado, porque eu também preciso de cortisol. Eu vou, por exemplo, acordar. Eu só desperto de manhã porque o meu cortisol é leve, então eu preciso desse cortisol. Mas eu consigo fazer esse nível de cortisol ficar mais equilibrado, eu passo a ter menos estímulo do corpo para eu poder comer mais. Então, essa é uma receitinha bem fácil e cabe para todo mundo. Só não cabe para mim, gente, porque eu tenho alergia à banana, infelizmente. E aí, nesse caso, cria resposta inflamatória. Mas aí eu troco e uso outra coisa. A Flavi tá falando assim, ó, adoro sua receita de abacate com leite de coco. Ela é uma delícia mesmo, né, Flavi? A Joyce falando que já quer fazer essa sobremesa. A Magna falando que quer a receita do abacate. Bom, olha só, gente, a receita do abacate é fazer uma vitamina de abacate com leite de coco, mas a gente pode fazer outras coisas além disso com abacate, leite de coco. A gente pode, por exemplo, usar uma banana congelada e fazer tipo um sorvetinho com abacate e leite de coco também, fica gostoso. E aí eu vou para o outro lado, vamos voltar no caminho do doce da noite assim, e facilidades para poder modular esse cortisol que é bacana. A gente pode fazer, pode bater, Fê. A gente pode fazer também assim, a gente bate esse abacate com a banana e põe a canela e o cacau. Fica tipo um mousse, mas aí pensando na noite ainda, tá? Eu tenho triptofano de novo, induz melatonina, eu durmo melhor, eu consigo então equilibrar esse meu cortisol. Então, gente, olha só quanta coisa que a gente pode fazer dentro de um consultório, simplesmente avaliando o paciente para ver a demanda desse paciente, a necessidade dele. Isabela, existe, Elis, exames para detectar alergias. Eu uso dessa ferramenta no consultório, falando sobre... Obrigada, Flavi.
Eu uso essa ferramenta no consultório para eu poder identificar o paciente. Quando o paciente tem um histórico de muita dificuldade de perda de peso, com certeza pode ser que tenha uma alergia alimentar envolvida aí por trás. Então, eu já fiz o exame, inclusive, por isso que eu falei que eu tenho... Que bom que você está gostando, Marlene. Por isso que eu falei que eu tenho alergia à banana. Infelizmente, eu tenho alergia à banana, mas não só à banana. Eu tenho alergia a outros alimentos também. E eu vou aproveitar e já dar um testemunho meu pessoal mesmo. Até 2016, enquanto eu não tinha identificado as minhas alergias, e eu tenho o diagnóstico de endometriose e tinha um uso hormonal frequente. E aí o que acontece? Eu fazia todas as estratégias que eu conhecia enquanto nutricionista para tentar emagrecer e eu não conseguia de forma nenhuma emagrecer. Eu já estava ficando frustrado, nutricionista, e ainda não consegue emagrecer. E aí então foi quando eu conheci a nutrição funcional, descobri essa parte de análise de sinais e sintomas, comecei a entender mais a respeito disso, fui atrás das questões das minhas alergias, e aí eu comecei... Oi, Cléo, bem-vinda! E eu comecei a tratar essas alergias e aí então eu tive a resposta do meu emagrecimento e eu acelerei o metabolismo. Sabe aquela pergunta que a Elisa fez lá atrás? Então, meu metabolismo estava completamente bichado, gente. E estava bichado por respostas inflamatórias. Adriele, seja bem-vinda. Então, eu estava tendo muita resposta inflamatória porque eu consumia muito alimento que me causava mal. Então, pensa, quem vai imaginar na vida que uma pessoa pode ter alergia a banana? No meu caso, eu tenho alergia não só a banana, eu tenho alergia a brócolis, eu tenho alergia a couve. Obrigada, Cléo. E eram alimentos que faziam parte da minha vida constante, né? Vou fazer aqui um suco detox por uma folha de couve. Então, aquilo estava me inflamando mais. E a gente não consegue, às vezes, perceber a coisa. A gente não imagina, Elisa, não passa pela nossa cabeça isso, às vezes. Só que acontece que tem pacientes que têm essas individualidades. Então... quando eu entendi a respeito disso e comecei a tirar aquilo que me fazia mal verdadeiramente, eu comecei a ter resultado. Mas não foi só resultado de emagrecimento, não, porque essa live aqui, inclusive, é para isso, é para chamar a atenção de vocês nisso. Eu não queria só emagrecimento, eu queria saúde. Então, no meu caso especificamente, eu consegui estabilizar a minha endometriose, ela não avançou mais, inclusive eu consegui uma regressão dos focos de endometriose e ainda consegui me libertar dos hormônios. Então, hoje eu não uso mais hormônio nenhum para tratar a minha endometriose e ela está completamente estabilizada. E aí eu consegui chegar no meu peso, mas com muito mais saúde, com muito mais energia, com muito mais vigor. Então, a ideia da gente pensar em que tipo de alimentação que a gente deve ter e nessa individualidade de alimentação é justamente essa. Porque quando eu quero pensar em emagrecimento, por exemplo, eu quero pensar em saúde. Me perguntaram outro dia assim, qual que é... Oi, Flávia, tá boa? Muito bem, seja bem-vinda. Dominique, Miriam. Então, quando eu quero pensar em emagrecimento, que tipo de emagrecimento que eu quero para mim? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Eu quero um emagrecimento com qualidade de vida e saúde ou eu quero um emagrecimento que eu fico acabada, arrasada, mas eu tô lá magra? Qual é o preço que você está disposta a pagar ou você está disposto a pagar para conseguir esse peso? Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Ah, bonitinha, a senhora já fica atenta na alimentação. A minha paciente que, é super focada, Dona Glória. Então, eu quero que vocês pensem a respeito disso, que vocês fiquem focados em relação a isso. Por quê? Porque, com certeza, se a gente buscar uma alimentação respeitando os nossos limites, respeitando as nossas individualidades, respeitando as nossas necessidades, a gente vai conseguir, então, dar o próximo passo, que é fazer esse emagrecimento ficar permanente.
Aí eu posso pensar, por exemplo, em de vez em quando eu dar uma escorregada, que eu não vou retornar o meu peso. Eu não vou ganhar esse peso novamente. Por quê? Porque eu já identifiquei o que me faz mal, gente. Eu já sei aquilo que me faz mal, o que me faz bem, eu aprendi a alimentar. Porque aí tem gente que fala assim, mas você não sente falta da banana, você não sente falta da couve, do brócolis, morro de saudade. E vou falar uma coisa para vocês, de vez em quando assim, eu vou almoçar na casa de alguém, tem um frango com quiabo e couve, eu não recuso. Eu como, mas eu como uma vez, tipo em um mês. Então, eu quero que vocês pensem bastante a respeito desse ponto. Corram léguas quando a dieta for restritiva demais, porque você vai entrar nessa situação, vai ter resultado e vai sair dessa situação depois tendo um reganho de peso de alguma maneira. Entenderam, gente? Então, é importante a gente verificar isso. Eu quero que vocês pensem bastante, reflitam. O que eu já fiz, o que já deu certo, o que não deu certo, por que não deu certo, para a gente, então, pensar no próximo passo. E aí, eu tô amando, Flavi, que você tá mostrando para todo mundo aí. Eu tô adorando isso. Então, para a gente pensar no próximo passo, para a gente conseguir, então, chegar naquele emagrecimento de qualidade. E aí, então, eu falei muito das intolerâncias alimentares, agora eu vou falar também um pouco da parte genética. Essa é uma outra parte muito importante também, gente. A gente tem a questão das genéticas, individualidades genéticas. Vou falar já da cetogênica, Flavi. Tem alguma dica para conseguir mudar os hábitos? Também vou falar a respeito disso. Então, assim, nós temos individualidades genéticas que hoje já conseguem ser avaliadas. Então, eu digo sempre que com a nutrigenética e a nutrigenômica a gente consegue entender o seguinte: eu tenho um gene de problema de saúde, por exemplo, o gene da diabetes. E aí eu respondo, na minha genética eu respondo bem a determinados alimentos, mas a determinados alimentos eu não respondo bem. Quando eu consumo muito esses alimentos que eu não respondo bem, eu viro uma chavinha. E aí, então, o meu gene começa a expressar. Então, aí, eu vou falar da cetogênica, aproveitando o gancho da individualidade genética. Por quê? Porque, por exemplo, às vezes eu respondo bem, eu metabolizo bem a gordura, mas às vezes eu não metabolizo. Então, por exemplo, no meu caso, eu vou dar o exemplo porque eu já fiz o mapeamento genético, já fiz a alergia alimentar, já fiz tudo para conhecer tudo, para eu resolver o problema logo de cara. Né? Na época que eu tentava identificar e não achava o problema, então eu saí fazendo os exames para eu poder cercar isso aí. E aí o que eu descobri? Que especificamente eu tinha um problema na metabolização de gordura e de proteína. Meu organismo metaboliza mal a gordura e a proteína e metaboliza muito bem carboidrato. Ou seja, a dieta cetogênica para mim não vale. Se eu fizer uma dieta cetogênica ou low carb, para mim não vale. Então, respondendo a pergunta da Flavia, o que eu acho da dieta cetogênica? Como eu falei no início, a dieta cetogênica, ela vale. Ela é super boa, mas eu gosto de ciclar e a gente avaliar também. Cleo, o seu gene é o herdado da formiguinha? Então, eu estava falando no início. Ei, professor Henrique, quanta honra! É uma grande honra, gente. Estou muito feliz agora, até emocionada, porque esse cara que entrou aí, ele é o meu ídolo e eu me inspirei muito nele para poder tá aqui hoje, e ele com certeza ele fez muita diferença no meu aprendizado aí para poder passar para as pessoas. Então, estou emocionadíssima, professor Henrique, seja bem-vindo. Mas então, eu estava falando da questão genética, e aí, nesse caso, a cetogênica especificamente, ela é válida, mas eu tenho que avaliar se o paciente ele responde bem ou não. E aí, então, Obrigada, professor. E aí, então, eu consegui fazer, às vezes, essa ciclagem, é muito interessante,
Por quê? Porque às vezes eu faço durante um período uma determinada conduta, daí a pouco eu uso outra, então eu uso a cetogênica, daí a pouco eu vou para o jejum intermitente, daí a pouco eu vou para low carb, e aí a gente vai ciclando para esse organismo também não adaptar. Então, respondendo aí a pergunta da Flavi sobre a dieta cetogênica especificamente. Pode seguir, Helena, porque ele é top demais, ele dá super dicas, assim, muito bacana mesmo, eu tiro meu chapéu para ele sempre. Agora, com relação à questão do gene da Cleo, que a gente estava conversando também da formiguinha, né? Tem muitas coisas que ajudam, então, a expressar esse gene, por exemplo, da vontade de comer doce. Então, eu tenho que... Isso mesmo, professor, é isso. Ciclar é muito bom, muito importante, né? Então, nesse caso específico do gene da Cleo, da formiguinha que ela estava falando, vamos buscar aí, ó, qual que é o gatilho, por que esse gene dela está expressando, por que ela tem tanta vontade de comer doce, o que está por trás disso? Tem tantas individualidades que a gente pode identificar aí, e que podem estar fazendo com que essa genética, né, essa vontade, essa compulsão, não vou falar nem de genética especificamente, porque realmente é uma compulsão ou uma vontade exacerbada de comer doce e esse organismo está reagindo a algum impulso aí. E aí, consequentemente, a gente tem que trabalhar esse impulso. Gente, tem mais alguma pergunta? Já está dando tempo final aqui, já falei demais, queria ouvir um pouquinho a pergunta de vocês para eu poder responder. Alguém tem alguma questão para colocar a mais? Vou combinar. Pois é, Cleo, então vamos trabalhar isso aí, alguma coisa está por trás. E aí a gente pode tentar identificar o que é que está por trás aí. O que você perguntou? Pergunta de novo. Deixa eu ver aqui, Magna. Pode fazer a pergunta de novo, que eu perdi a sua pergunta, desculpa. Sempre tem um horário, Flavia, a gente dá jeito. O meu gene está me controlando? Ou você pode controlar ele, você pode virar o jogo, Lu. Com certeza você pode fazer esse controle. Ah, tá. Entendi agora, Magna. Como eu sei qual que é a dieta boa para mim? Bom, é aquilo que eu falei. A dieta boa para você é aquela dieta que te faça, te traga resultados, mas que ela não te prejudique. Então, a gente vai conseguir identificar isso melhor se você tiver um acompanhamento individualizado. Generalizar é uma coisa muito complicada. É aquilo que eu falei no início da live. Quando eu generalizo e eu saio colocando, fazendo uma dieta que todo mundo faz, muitas vezes eu posso trazer um impacto para a sua saúde e até alterar o seu metabolismo. Então, essas individualidades metabólicas, infelizmente ou felizmente, é só dentro de uma consulta que a gente consegue identificar e consegue ver o que vai ser ideal para você. Vinho tinto e seco, pode? Uai, dependendo, por que não, né? Pessoal, tá chegando o fim, o nosso horário. Vou ver a última pergunta aqui da Aline. E aí, então, eu vou finalizar, mas eu vou colocar aqui para vocês, quem quiser que eu aborde algum outro tópico e tem alguma pergunta específica, pode me chamar no privado e também pode pedir a dica aí para a gente poder falar a respeito. A Aline, então, está me perguntando, tenho uma filha de 1 ano e meio e ainda amamento. Meu cabelo está caindo muito, tem alguma coisa relacionada? Com certeza. Muito provavelmente você pode estar aí com alguma carência de vitamina ou mineral, e aí a gente tem que avaliar isso mais de perto para poder entender. Também pode ser alguma alimentação inadequada, questão mesmo do próprio cortisol. Então tem muitas questões envolvidas aí que a gente tem que avaliar. Fiquei 5 dias na introdução à cetogênica, perdi 3 quilos, continuo em doce, sem glúten, só folhas e carnes, mas parei de emagrecer. Pois é, porque às vezes desacelerou o seu metabolismo e você pode ter gerado até um pouquinho de perda de massa muscular, alguma coisa assim.
Fica mais um pouquinho, tá excelente. Deixo a dica de falar sobre depressão e alimentação. Ok, a gente pode falar a respeito disso sim. Pessoal, muito obrigada. Fiquem com Deus. Vou finalizar por aqui agora. Quem quiser me chamar no privado para tirar alguma dúvida, estou à disposição. E aí, então, vou colocar lá nos meus stories sugestões para vocês colocarem de temas novos que a gente trabalha aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Não estou conseguindo encerrar.